esses descumprimentos das previsões, das garantias processuais penais, não vão prejudicar o resultado desses julgamentos? Eu creio que não, porque daí a gente já vai chegar na questão final. E aí é o custo, como você bem colocou, Pavinato, o custo da democracia. A despeito de problemas, essas pessoas estão sendo já julgadas na Suprema Corte, no nosso Supremo Tribunal Federal. Não há recurso além do Supremo Tribunal Federal. Eu estudo desde o começo da minha vida, nós fomos colegas de faculdade, tivemos quase todos os mesmos professores, e tinha professores que até de forma irônica falavam: o Supremo é aquele que erra por último. Então não tem como correr, sinceramente. Quem é que falava isso? Nossa, a gente se lembra. Você cita isso. Rui Barbosa, a frase do Rui Barbosa. O Maneco não falava isso, não. O Supremo. Aliás, o Maneco, a gente podia, eu queria trazer o Maneco para o direto ao ponto. Seria ótimo. O Maneco. O professor Capês também, também da Faculdade de Direito da USP, né? É um pouco mais velho que a gente, não muito. Não muito. Mas ele... Tempo que havia conjunto... Tá, mas eu não entendi a sua colocação. O que é o custo da democracia? O custo da democracia é esse. A regra do sistema nosso judicial, Pavinato, é que o Supremo, bem ou mal, ele tem esse luxo, entre aspas, de errar por último. E vai ser julgado a questão material, que é o que interessa. Eu entendo que essas pessoas têm que ser punidas e vão ser punidas de uma forma ou de outra. Essa é a minha visão. Eu discordo. O Supremo não tem o direito de errar. Não tem, ninguém tem o direito de errar. Você pode errar, mas o direito de errar... Não é o direito. Ou seja, o poder de errar... O Rui Barbosa dizia: o Supremo Tribunal Federal tem o privilégio de errar por último. Isso. O problema é que ele está abusando muito desse privilégio. Agora, Capês... Essa é a questão. O Supremo vai julgar, né? Mas essas pessoas não têm no Supremo seu juiz natural. Está sendo negado a todas essas pessoas, por exemplo, o habeas corpus. Porque elas não têm duplo grau de jurisdição, porque não se concede habeas corpus, súmula 316 do STF, não se concede habeas corpus de prisão decretada por ministro do Supremo. Você trocou num ponto que é muito importante, que é o princípio do juiz natural. Esse é um pressuposto básico da democracia. Explica para nós o que é o juiz natural. É aquele que é o orgânico? Juiz natural... É o que nasce na Amazônia? Juiz natural é aquele previamente, anteriormente ao crime, já fixado em sua competência para o julgamento do fato. É aquela pessoa, aquela autoridade, aquele juiz que a sociedade já sabe que tem competência para julgar aquele caso, naquela região, sobre aquela matéria. Portanto, é um direito constitucional básico, individual, pressuposto da democracia, que o cidadão seja julgado pelo juiz com competência para o julgamento previamente fixada por leis e Constituição. O que acontece é o seguinte: o princípio do juiz natural surgiu para combater os tribunais de exceção, os juízos de exceção, que é aquele juiz designado especialmente para condenar alguém, que é o juiz designado especialmente para um caso. Não! Tem que ser feita uma distribuição prévia de acordo com os critérios previamente existentes em lei, para que se saiba que... Nesse caso, o relator... Não, o ministro relator não foi sorteado. O ministro relator foi designado pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal. Então ele foi designado para atuar nesse caso. Ele, na verdade, começou errado. Teria que haver uma livre distribuição, de acordo com as regras objetivas existentes em lei no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. O segundo ponto importante é a competência constitucional. O Supremo Tribunal Federal julga cidadãos com foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, por exemplo, deputados federais e senadores. Se não tem nenhum deputado federal denunciado, se não tem nenhum senador denunciado, se não tem nenhuma autoridade com foro privilegiado, foro prerrogativa de função, não é competência do Supremo. É competência dos juízes federais de primeiro grau, de primeira instância, que vierem a ser sorteados pelo critério da livre distribuição para o julgamento desse caso. Então já há uma primeira questão importante, que é a questão da competência, da obediência ao princípio constitucional do juiz natural. Já começa daí.
Claro que o regimento interno do Supremo dá ao Supremo poder para presidir o auto de prisão em flagrante, o ministro no caso, e inclusive acompanhar a investigação por crimes cometidos em suas dependências, exclusivamente em suas dependências. Mesmo assim, ele trata da investigação, ele não trata do processo, e ainda assim haveria necessidade da livre distribuição para sorteio do relator. Tá, agora só aí já começa a criar confusões. Antes de eu passar para a Deise e para o Ricardo com outros aspectos, eu queria esclarecer o seguinte. Ok, está tudo atrapalhado processualmente. Não está conforme a letrinha da lei. A competência já não está conforme a letrinha da lei. Eu falei assim, defendendo golpista. Não, gente, eu lembro eu recebi a pecha de comunista desde 2017, porque eu falava que o processo penal estava errado pro Lula. Agora eu falo que o processo penal está errado para toda essa gente que está lá presa. Porque o direito, para mim, não é de esquerda ou de direita. O direito é o direito, independentemente de esquerda ou direita. A direita e a esquerda podem atrapalhar, envenenar, arruinar o direito. Mas o direito, a instituição do direito, não tem, ele está acima. Por isso ele permite a democracia. Bom, a gente vê essa atrapalhada toda. A minha esperança é que o pleno do STF agora coloque as coisas nos trilhos. Tá, encaixe lá, faça um encaixe. O problema é, se o STF fala, olha, quem vai julgar é o juiz de primeira instância. Isso não anula tudo o que aconteceu lá atrás, porque é uma nulidade processual, né? Uma nulidade processual salvou uma candidatura presidencial no Brasil. Isso é muito sério. Eu não creio que o Supremo vá mandar deslocar a competência para a primeira instância. Eu acredito que o Supremo vai receber a denúncia e delegar à primeira instância a colheita da prova, da audiência. Porque agora, assim, a denúncia diz que são denunciados por associação criminosa armada. Então são necessários vídeos indicando cada um dos acusados portando armas ou participando, ainda que sem armas, com outras pessoas armadas, mas de uma maneira inequívoca, demonstrando que havia uma associação permanente de pessoas armadas para aquela prática. Não podemos confundir, eu digo isso, que há diferentes graus de responsabilidade. Tem pessoas que estavam ali que não tinham a intenção de invadir nenhum prédio, não invadiram nenhum prédio, não estavam armadas, não tinham nenhuma intenção de estimular pessoas que estivessem armadas. E essa divisão não foi feita. Estou vendo aqui, associação criminosa armada. Quem estava armado? Quem se reuniu e formou uma associação para a prática de crimes violentos? Segundo, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tem uma questão. Essas pessoas seriam capazes de acabar com o Estado Democrático de Direito, invadindo os prédios? Nós temos a posição que eu não concordo, posição jurídica, de um grande constitucionalista que vocês conhecem, professor de todos nós, que é o grande professor Ives Gandra da Silva Martins. O Visganda sustenta constitucionalmente, juridicamente, que as Forças Armadas poderiam exercer o poder moderador, nos termos do artigo 142 da Constituição. Todo respeito. Eu não concordo. Ele ficou igual o Teixeira de Freitas. Sim. No final da vida ele começou a falar. Sim, mas eu quero essas coisas aí. Só para não ficar sem sentido. Opa, imagina. Perdão. Só para não ficar sem sentido. Não existe poder moderador. O poder moderador era o poder do imperador na Constituição Imperial de 25 de março de 1824. Não existe poder imperador. Quem dá a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. Agora, defender esta posição jurídica, pedir intervenção de um poder moderador é errado, é equivocado, mas não se confunde com integrar organizações para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. São pessoas que precisam ser informadas. Foram mal informadas, não existe poder moderador, não existe intervenção das Forças Armadas, mas defender esta posição equivocada do ponto de vista constitucional e jurídico não se equipara a integrar um grupo para abolição, olha aqui, violenta, mediante violência ou grave ameaça do Estado Democrático. E, finalmente, a questão do patrimônio, da destruição do patrimônio. Todas estas pessoas estavam ali estimulando dentro dos prédios públicos. Então, o que nós estamos dizendo assim, é necessário uma individualização das condutas e a punição de acordo com o grau de responsabilidade de cada um. O que eu questiono é fazer um julgamento de baseada, uma acusação de baseada. Isso viola a Constituição, inclusive o processo acusatório.
O ônus da prova incumbe a quem acusa. Para acusar, tem que individualizar e mostrar as provas. Na maioria dos casos, se tiver como está hoje, ninguém vai ser condenado. Na maioria dos casos não tem como ser condenado. Eu diria, deveria haver um maior cuidado para o oferecimento da denúncia. Tornar uma pessoa na condição de ré por integrar uma associação criminosa armada voltada à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, se essa pessoa estava integrando a passeata, mas não estava participando de atos violentos, é uma grande violação ao direito, porque isso é um estigma para a vida da pessoa.